Oi, tudo bem? Aqui é o Nando Giordani e hoje você não vai me ver nesse vídeo, porque eu vou mostrar aqui para você esse pentacromograma. E aqui embaixo eu tenho um xilofone colorido. O pentacromograma é um pentagrama colorido e eu construí ele com as mesmas cores das notas musicais desse xilofone para poder utilizar como uma espécie de jogo, para poder brincar com meu filho e desenvolver nele alguma intuição, alguma base relacionada a conhecimentos musicais. Bom, como que eu construí isso aqui? Eu utilizei uma folha A3 e aí eu dividi com uma régua os espaços, né? E daí desenhei então essas linhas e esses espaços com as mesmas cores que a gente tem aqui no xilofone. De maneira então que ele pode executar algumas melodias associando a posição de algumas notas que eu coloco aqui em cima desse papel com as cores aqui das notas do xilofone. Assim ele não precisa, por exemplo, saber o nome das notas, né? Ele apenas associa os sons com as cores e consegue executar algumas melodias e desenvolver uma base em relação ao estudo da música, mas de uma maneira mais na brincadeira, né? De uma maneira mais descontraída. Ok. Como que isso aqui funciona então? Eu desenhei também essas notas musicais, né? Eu peguei uma moeda, né? Um papel, uma folha A4, com uma moeda eu desenhei esse círculo, e aí com a régua, então eu fiz esses traços, depois foi só colorir e recortar. Então eu tenho aqui as notas musicais e eu consigo colocar essa nota onde eu quiser, né? Eu consigo ir mexendo nela. Agora, uma das maneiras que a gente usa isso aqui, a gente faz uma espécie de jogo, né? Eu coloco as notas, por exemplo, em algumas posições e ele vai lá e executa. Então, por exemplo, aqui eu tenho a nota Dó. Aqui eu tenho a nota Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Ok? Então eu vou mostrar agora como que a gente pode utilizar esse brinquedo aqui para poder tocar algumas melodias. Eu vou começar aqui então com duas notas, por exemplo, 1, 2. E aí eu posso ir acrescentando mais notas. Lá, 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 lá. Ok. Vou colocar mais uma aqui. Quando eu coloco notas da metade para cima aqui, ó, aí você coloca ela virada para baixo, né? Então vamos colocar essa aqui. Lá, 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 lá. Agora eu vou voltar. Eu estou construindo aqui uma sequência de notas que é bem comum nos estudos de canto. Lá, 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 lá. Vou colocar mais uma aqui. Aqui na linha amarela eu posso tanto colocar a nota virada para cima ou virada para baixo, né? Considerando ela no meio. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Lá, 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 lá. E aí, vou finalizar aqui na nota Dó. Lá, 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 lá. Legal, né? Dessa maneira aqui você consegue desenvolver então uma relação entre as cores
e os sons, e que fica bem aplicado aqui a esse brinquedo, né? Esse xilofone, que por sorte é um xilofone que está bem afinadinho. Então a importância da afinação do brinquedo musical é para a gente poder desenvolver os conhecimentos musicais, a percepção da música de uma forma correta. Se você, por exemplo, tem um brinquedo musical que não afina muito bem, ele pode, né, te levar a compreender os sons de uma maneira talvez incorreta. Então, é interessante você, caso queira fazer também esse pentacromograma para brincar com alguma criança, ou até para o adulto mesmo estudar, né? Você percebe que isso aqui ele acaba sendo útil para a gente estudar intervalos musicais, por exemplo, né? Dá para fazer muita coisa, na verdade, com esse brinquedo aqui. Mas é interessante que você tenha, né, um brinquedo musical colorido, né, para poder aplicar essa ideia e que tenha uma boa afinação. Então tem esse xilofone aqui, né, você encontra teclados coloridos e deve ter várias outras opções também, eu não sei informar, mas imagino que sim. Bom, vou criar mais algumas frases aqui, com alguns outros intervalos. Vamos testar alguma outra coisa aqui só para ver como é que fica. Vamos dar uma olhadinha nos intervalos musicais aqui, ó, só para a gente brincar um pouco. Né? Ó, vou fazer aqui um intervalo de segunda maior. Ó. É claro, aqui eu estou comentando um pouco da teoria, mas para criança não tem necessidade da gente falar isso, né? A gente faz como uma brincadeira mesmo. Você vai colocando as notas e ele vai tocando, né? Mas, por exemplo, um intervalo de segunda. Vamos ver um intervalo de terça maior. Ó. Um intervalo de quarta. Intervalo de quinta. O intervalo de sexta. Perdão, errei. Intervalo de sétima maior. Um intervalo de oitava. Legal? Então você vê que aqui dá para explorar esses intervalos, né? É bem interessante isso aqui. Bom, o que mais nós temos a possibilidade aqui? Ó? Por exemplo, eu também fiz esses... Olha só. Como que eu posso chamar essas hastes, né? Olha só. Quando eu tenho a nota dessa maneira aqui, ó, ela já representa a nota de meio tempo, né? É claro, sem entrar em muitos detalhes da teoria musical, né? Porque tudo pode gerar muita discussão, né? Mas o que dá para a gente trazer para a criança, assim, uma noção mínima de que eu tenho notas que tem o dobro da duração da outra, sabe? Isso aqui ele consegue perceber bem legal. Então, por exemplo, assim, ó, como que vai ficar essa frase aqui, ó? 1, 2, 1, 2, né? Então, ele consegue perceber que aqui eu tenho tarará, tarará. Então, aqui eu tenho duas notas de meio tempo e aqui eu tenho uma nota de um tempo. Então a gente consegue, a criança consegue perceber essa questão da metade, né? Essa aqui tem a metade da duração dessa. E isso aqui fica visualmente claro e já está escrito dentro do padrão musical mesmo, né? Então fica super prático para você ir mexendo e criando várias melodias. Você pode usar isso aqui até para compor música. A gente já chegou até a compor alguma coisa juntos, né? Utilizando esse brinquedo. E isso tudo depois dá para ir anotando separadamente. Eu já vou mostrar aqui também uma partiturazinha que eu fiz para ele poder executar. Bom, eu vou acrescentar mais algumas notas aqui, só para a gente poder perceber melhor essa questão aqui dos intervalos diferentes, né? Vamos ver aqui. Eu vou tentar fazer uma melodia.
Assim. Isso. Eu vou pegar aqui outra hastezinha. Ó, eu vou colocar aqui. Isso, vamos ver como é que fica essa? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Percebe? 1, 2, 1, 2, 2. Lá, 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 lá. 1, 2. Lá, 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 lá. E aí, você pode ir mexendo, né? Pode ir brincando com isso. Eu posso, por exemplo, só mudar de posição aqui essa haste, ó. Vou colocar essa nota virada para cima. Para poder colocar a haste entre essas duas, ó. Vamos ver como é que vai ficar essa melodia aqui. Então nota que, brincando com a criança, você vai desenvolvendo um senso de leitura musical. Ao mesmo tempo, ele vai desenvolvendo a precisão aqui para poder tocar o xilofone. Ele é muito mais preciso do que eu, por exemplo, né? Porque eu não costumo tocar o xilofone. Estou fazendo aqui só para mostrar mesmo. Mas ele, por exemplo, toca com mais precisão do que eu, porque ele vai brincando aqui e ele toca bem certinho. Mas então vamos ver como é que ficaria essa melodia aqui agora. Veja que eu só troquei a posição aqui dessas duas notas, né? Vamos ver. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Errei um pouquinho aqui, mas vou fazer de novo. 1, 2, 1, 2. Ó, perceba que já muda a melodia, né? Lá, 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 lá. 2. Ta, 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 na, na. Legal? Então, você percebe aqui que a gente tem muitas possibilidades mesmo, né? Isso aqui dá para você usar para estudar música até mesmo, né? Ó, por exemplo aqui, ó, quer ver algumas coisas que geralmente o pessoal estuda na música. Você pode usar isso aqui até para estudar outros instrumentos, né? Por exemplo, dá para aplicar no violão, no canto, né? Porque ele fica prático, né? Você não precisa ficar escrevendo, ó, você só vai mexendo aqui na posição das notas, ó. Ó, vamos ver como é que vai ficar. Eu montei aqui um exercíciozinho aqui, que é um tipo de estudo bem comum. Vamos ver como é que vai soar. Outra coisa legal aqui é que a gente já pega a ideia de ler da esquerda para a direita, né? Isso aqui também vai, através da brincadeira, já vai desenvolvendo esse senso na criança. Vamos ver aqui como é que fica, ó. Todas as notas de um tempo, né? Então, 1, 2, 1, 2, tá, 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 tá. Né? Mais rapidinho. 1, 2, 1 e 2. Lá, 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 lá. E aí, é claro, você pode fazer maior se quiser, né? Dá para usar. Você pode pegar mais folhas A3, por exemplo, e construir mais do que um desse, né? E vai aumentando aqui no espaço, né? Dá para escrever uma música inteira até se você quiser. Mas é claro, como isso aqui é um joguinho para uma criança, não tem necessidade de complicar demais, né? Mas eu vou complicar um pouquinho aqui. Vamos colocar agora essas notas aqui com outra duração. Só estou esperando um pouquinho que tem vento aqui. Aí, o vento não mexeu em nada. Vou colocar essas duas notas aqui como sendo notas de meio tempo. E vamos escolher mais duas aqui. Aqui, ó. Essas duas aqui também eu vou eleger como notas de meio tempo. Vamos ver como é que vai ficar agora essa frase aqui. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Tá, 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 tá. 1, 2.
Lá, 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 lá. Veja que eu estou tocando melodias aqui, ó, completamente despreocupado em saber qual é o nome dessas notas. Eu estou apenas associando as cores aqui, né? E ao mesmo tempo já estou pensando aqui na duração das notas. Então é bem interessante. E é claro, você pode, à medida em que vai utilizando o jogo e digamos assim, chegou um ponto em que ele ficou muito fácil, né? Você já está lendo várias coisas. Aí você pode incluir outras durações, você pode incluir também as notas de repouso, né? Eu vou mostrar aqui agora, falando em nota de repouso, eu comecei a escrever aqui, por exemplo, a melodia da música do Ré Mi Fá. Olha só, vou mostrar aqui. Opa, deixa eu tentar deixar retinho aqui. Né? Olha como que fica. Então aqui eu mudei um pouquinho o esquema, né? Eu coloquei tudo por escrito, então como se fosse uma partitura mesmo. É claro, você percebe que eu não coloquei a clave, né? Até porque a nota já está identificada pela cor, a ideia aqui é facilitar. Mas veja que eu já dividi os compassos ali, ó. Né? Dá para perceber certinho, né? Então ali também eu já tenho um repouso de meio tempo, né? Então, por exemplo, dá aquela noção assim de um, do, ré, mi, fá, fá, fá. Do, ré, do, sol, fá, mi, do, ré, mi, fá, fá, certo? E é essa partitura aí, né? Ele tá pelas cores. Eu vou colocar em cima aqui mesmo e vou executar uma vez para você ver. Eu não vou tirar o pentacromograma de baixo ainda porque depois eu posso ainda usar ele para mostrar mais alguma coisa. Bom, então vamos ler essa aqui. Um, dois, um. Do, ré, mi, fá, fá, fá. Do, ré, ré. Do, sol, fá, mi. Do, ré, mi, fá, fá. Legal? Então tá aí, gente. Bom, essa é a ideia, né? Aqui do outro lado, ó, eu tenho uma parte que ainda não foi usada. Então aqui eu posso utilizar ela para poder escrever alguma outra melodia, né? Quando a criança quer aprender alguma melodia também, você pode mostrar aqui no pentagrama, né? Ou então pode até escrever mesmo, né? Aqui deixar registrado, quando ele quiser tocar, ó, ele pega, né? Com um cartãozinho aqui. E tá aí, tá guardado. Faz já alguns meses que a gente fez esse material e hoje eu resolvi compartilhar aí com vocês então. Legal? Vou fazer aqui uma última melodia, só para a gente encerrar. Vou complicar um pouquinho mais aqui, vou pegar mais uma haste aqui. Vamos pensar aqui. Bom, eu não vou tentar reproduzir nenhuma melodia conhecida agora, tá? Eu vou tentar montar alguma coisa de maneira aleatória. Aí. Então, essa aqui é para finalizar, certo? Dois, dois, dois.
Se eu mudar para Fá aqui, vai virar o hino nacional, olha só. Dois. Não. Ah, ele viria para cá, se fosse o hino, né? Claro que ele continuaria, né? Mas 2. 2. Perdão, mais uma vez. Perdão, de novo. 2. 2. 2, 3. 2. Da 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 da. Da 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 da. Legal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Espero que você tenha gostado. Faça aí também, que você vai se divertir muito. É muito divertido esse brinquedo aqui e é por isso que eu estou compartilhando. Acho que foi uma ideia que funcionou bem aqui em casa. Ele traz uma base, uma introdução à música para a criança de uma maneira divertida, que vem através da brincadeira, não tem aquela pressão de que você está fazendo uma aula, que você está fazendo um curso. Não, você está só brincando, né? E vai aprendendo as regrinhas do jogo, e essas regrinhas aqui mais tarde pode ajudar essa pessoa a ter seus conhecimentos musicais desenvolvidos com maior facilidade, né? E aprender música é uma coisa muito boa, é uma coisa muito saudável, é uma linguagem sensacional, acho que ela expressa muito aí da alma humana e é muito legal. Acho que todo mundo pode saber pelo menos um pouco aí sobre música, né? E se for através de uma brincadeira, eu acho que fica ainda muito melhor. Valeu!